Nosso convidado de hoje é o professor Dr. Tércio Ambrizzi. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, Curi. O senhor é especialista, não dá para falar de seu currículo, senão nós vamos ficar o tempo do programa inteiro falando de sua expertise. Mas algumas questões hoje que afetam a todos nós, por exemplo, a mudança climática, furacão, tufão, vendaval, enchente, etc. Nos fale um pouquinho a respeito, qual a causa de tudo isso? Bom, essa é um tema atual, um tema importante. Na verdade, esses sistemas meteorológicos, furacão e outros, eles já existem na atmosfera, né, já faz muito tempo. O que vem acontecendo é o seguinte, eles têm estado intensificados. E por quê? Porque, na verdade, a nossa atmosfera ela tem se aquecido ao longo dos últimos anos. Na verdade, nos últimos 30, 40 anos, ela está dando um salto de aumento de temperatura. Então, a temperatura média global tem aumentado. E por que ela tem aumentado? Porque ela tem uma relação direta com o aumento daquilo que a gente chama de gases de efeito estufa, que são gases que, na verdade, são naturais, que protegem o nosso planeta e mantêm o aquecimento do nosso planeta, só que, através da queima de combustível fóssil, incêndios florestais, mau uso da terra e outros, nós temos simplesmente aumentado a quantidade desses gases na atmosfera e grande parte da energia do calor que deveria fugir para o espaço tem ficado aqui. Então isso tem aquecido o nosso planeta. E com esse aquecimento nós temos visto várias catástrofes e uma modificação de sistemas de tempo e do clima ao longo de todo o nosso planeta. Nós temos ouvido estudos internacionais da tendência do aquecimento desse ano e do futuro. Quais são os dados científicos disponíveis nesse momento sobre esse tema? Olha, esse ano, na verdade, já está praticamente certo que nós vamos bater o recorde de temperatura média do planeta, que vai bater o recorde de 2016, que era de 0,99 graus Celsius, que remete desde 1850. Então, esse ano, nós provavelmente vamos ter uma temperatura média do planeta acima de 1 grau. E as projeções é de que, se nada for feito, por exemplo, nós diminuirmos essas emissões dos gases de efeito estufa, o CO2, por exemplo, essas temperaturas vão continuar subindo. E apesar de nós termos uma meta, numa das COPs de Paris, COPs é aquela reunião que os países discutem como eles vão efetivamente cortar essas emissões, que era de 1,5, nós não vamos conseguir atingir isso, nós vamos passar isso e muito. Então, as perspectivas para o futuro é de que, se nada for feito, essa temperatura deve aumentar para 2, 3 e, quem sabe, até 4 graus. E a consequência disso é derretimento das geleiras nos polos, mais furacão, mais tufão, mais tragédia climática causada pelo homem, é isso? Infelizmente, sim. Na verdade, com esse aquecimento extra na atmosfera, os oceanos têm absorvido esse calor extra, eles também têm sido modificados, isso tem tido um impacto no gelo do Polo Norte, que ano após ano está diminuindo durante o inverno, e também esse ano, por exemplo, a Antártica bateu o recorde de menos gelo de expansão que já registrados até hoje. Os grandes sistemas, furacões, ciclones que têm nos afetado, eles estão absorvendo essa energia extra e tem estado muito mais intenso. Não há indicações que o número tenha se modificado, mas a intensidade deles tem se modificado. E um outro fator importante, que os oceanos absorvendo esse calor, eles expandem, Tipo aquela panela de água no fogão, se você deixar lá, a água pode simplesmente transbordar. Os oceanos é a mesma coisa. Grande parte do aumento do nível do mar é em função dessa expansão térmica. Então, se a temperatura continua subindo, os oceanos vão continuar aquecendo e ele vai expandir e o nível do mar vai aumentar e muito, E com isso, claro, populações que moram na área costeira, e nós temos uma grande parte da população, lembrando que toda a migração foi do oceano para dentro dos continentes,
vai sofrer muito e, com isso, um impacto muito grande. Agora, temos algum horizonte de melhora ou todas as projeções indicam que continuaremos tendo elevação da temperatura, continuaremos tendo o agravamento das catástrofes climáticas existentes e que estamos vivendo nesse exato momento? Essa é uma pergunta importante. Eu sou uma pessoa otimista, né? Então eu acredito que se aquilo que nós estamos discutindo nas COPs, né, que é essa reunião dos países, ano a ano que tem ocorrido, a 30ª COP vai ser aqui em Belém, 2025, se os países realmente se unirem, né, para cortar as emissões, associado a isso, né, a tecnologia aplicada, né, carros menos poluentes, indústrias, né, muito menos poluentes também, né, com uma sustentabilidade maior, né, e uma educação ambiental, né, as pessoas tendo um compromisso com o meio ambiente, aí eu acho que, e a meta dentro das COPs é que em 2050 nós tenhamos um equilíbrio, né, ou seja, aquilo que nós emitimos, nós vamos absorver. E com isso a temperatura, ela deixa de mudar, porque ela atinge um patamar e fica estável ali, né? E com isso a gente vai conseguir controlar esse aumento. Mas na COP que se realizou no Rio de Janeiro, as previsões dos cientistas era que exatamente o que nós estamos vivendo nesse momento iria ocorrer. Aumento da intensidade, etc. Ou seja, a ciência prova de que as questões ambientais são científicas, elas não são achismo, elas são técnicas, profissionais. É isso? Curi, exatamente. Digo mais, né? Antes da Rio 92, né, há muito tempo atrás, já havia muitas evidências científicas de que tinha essa tendência de aumento da temperatura e isso poderia estar causando muitos desses eventos extremos, né? Aí ocorreu a COP92, né? Os países, agora sim, nós estamos juntos e se propôs, né, uma atitude mais de sustentabilidade para o planeta, né? E infelizmente nós ainda estamos discutindo isso, né? E as ações não têm sido tão rápidas quanto seriam necessárias. Só para aprofundar um pouco isso, em se tendo a continuidade do cenário que infelizmente nós estamos vivendo referente à questão climática, isto pode afetar a produção de alimentos, a produção animal, de carnes, etc., ou não corremos esse risco ainda, ou a tendência é que poderemos ter problemas nessa área? Na verdade, vários estudos, né, na parte agrícola mostram que alguns dos commodities, arroz, café, né, feijão, milho, eles suportam um aumento de temperatura até certo grau. Então, à medida que você começa a aumentar a temperatura nessa região, né, eles começam a diminuir a produção, né? Hoje, por exemplo, São Paulo não é o maior produtor de café e já foi no passado. Mas por quê? Porque a temperatura no nosso estado aumentou. Hoje você tem café na parte mais alta e aí em Minas nas partes mais altas e hoje o café está expandindo para o sul, onde a temperatura está mais próxima daquilo que era em São Paulo. Então, na verdade, o aumento da temperatura ou mesmo a variabilidade da chuva, né, ou seja, você ter períodos de grande seca e depois períodos de muita chuva, isso afeta demais a produção agrícola. Então, nós temos que nos readaptar, né, e mudar, né, a maneira de plantar e também, né, aonde você vai plantar determinados tipos de produtos para que eles estejam mais adaptados ao novo clima que está se configurando. Floresta amazônica e os cerrados. Estamos tendo queimadas, estamos tendo destruição da floresta em índices menores, bom, sem entrar no mérito. Qual a visão e o risco que nós temos? Nós estamos próximo a um ponto em que isso será irreversível ou nós estamos ainda a tempo de conseguir reverter um quadro de uma catástrofe ambiental na Amazônia e no Cerrado? Olha, Curi, eu estou para te dizer que esses são dois biomas muito importantes para o nosso país, né? A floresta amazônica
tão importante para o mundo inteiro, né? Já que ela é responsável por absorver, né, essa quantidade de CO2 na atmosfera, né? E, na verdade, nós estamos caminhando para esse ponto de não retorno que você está colocando, né? Esse é um ponto muito bem definido, isso já vem de estudos muito antigos, inclusive, mostrando que a floresta tem uma determinada capacidade de regeneração até um determinado ponto, depois ela começa a perder, né? O desmatamento que nós temos visto ao longo desses últimos, vou dizer, décadas, né? Muitas vezes intensificado em determinados períodos, ela compromete, né, na verdade, a floresta em si, porque onde você cria uma clareira, porque você desmatou, você cria uma diferença de temperatura, né? E aí a floresta sente muito mais. Além do mais, um dos fatores importantes é que essa floresta também contribui para ter a umidade e essa umidade ser trazida para outras regiões do nosso país. Então, você destruindo a floresta, você vai afetar a precipitação em várias outras regiões do nosso país. Então, a floresta não só é imprescindível, né, para o mundo, porque ela absorve o CO2, mas ela também é muito importante para o nosso país, porque ela vai definir efetivamente a quantidade de chuvas. Professor, eu gostaria que nós estamos chegando ao final do nosso tempo, as suas considerações finais, com qual a mensagem que o senhor daria? Qual o grande desafio para que todos possam entender a seriedade e a importância de se falar em ESG, de se falar enfim, ESG engloba tudo, sustentabilidade e aí afora. Qual a mensagem que o senhor daria ao professor? A sociedade tem que ter uma atitude mais proativa para preservar o nosso meio ambiente, manter as florestas, né, preservar as nossas matas ciliares, né, preservar o nosso meio ambiente como um todo, né? Isso tem um impacto muito grande, não só para a nossa saúde, mas também econômico. Então, nós temos que procurar, né, estar muito mais ativos nesse sentido, né? E isso vale para as empresas como um todo, né, a agricultura e vários outros setores do nosso país, que tem um potencial muito grande. Professor Dr. Tércio Ambrise, o senhor que é diretor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, queremos agradecer muito a sua participação, ao brilhantismo e os esclarecimentos prestados a todos que estão participando conosco. Obrigado pelo convite, Curi, obrigado ao SIMP. Nós que agradecemos o privilégio em tê-lo conosco. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!